A palestra sobre transformação de conflito, eu quero dar uma sintetizada para vocês. Muita gente não conseguiu acessar o link, não conseguiu participar. E quem participou, eu gostei bastante, agradeço muito. Mas eu quero falar um pouco sobre o que é conflito. Conflito na vida da gente é algo normal, natural. Não há uma pessoa que viva a sua vida sem experimentar nenhum conflito. O conflito sempre é algo que move a gente para mudança, para transformação, para algo maior, né? Sempre que você está numa situação de conflito, isso é uma motivação, isso é algo que te impulsiona, que te empurra a sair dessa situação, desse desconforto. No nosso dia a dia, é natural o fluxo das coisas, às vezes, não darem certo. E quando num relacionamento isso começa a acontecer, normalmente a gente passa a prestar mais atenção em coisas que você não prestava, em coisas que antes passavam desapercebidos e não te incomodavam, agora passa a te incomodar. E o que eu percebo, que também é uma queixa muito comum, que as pessoas começam a colocar muita energia, muita interpretação, muita avaliação, sabe o que está acontecendo com você. E aí esses julgamentos, né, essa forma de olhar, faz com que a gente potencialize aquele conflito, aquela dificuldade com a pessoa que a gente está vivendo. Eu estou falando de um relacionamento, mas a gente pode pensar também numa relação profissional, né? E aí fica difícil a comunicação. Parece que o outro fala, mas você não consegue ouvir. Você fala e o outro também não consegue entender. E a comunicação fica truncada. O que a gente precisa pensar é que quando a gente tem uma frustração, quando a gente tem uma situação difícil, a gente precisa perceber, e essa é a proposta do workshop, é mudar a tua capacidade de olhar o problema, o conflito, a adversidade, ou de enxergar aquele mesmo problema, conflito e adversidade. Quando a gente olha, né, olha aquele problema, aí eu olho e vejo, e ok. Agora, visualizar é olhar aquele contexto e ir além, né? Quantas vezes a gente faz isso de fato? Para a gente ir além, você precisa estar consciente do que está acontecendo. É a mesma coisa quando você está assistindo um filme, por exemplo. Você está olhando a tela lá tal, e está passando a história. E quando você está envolvido com a história, quando você está visualizando todo aquele contexto, você consegue captar coisas que estão além do que está mostrando naquele momento e que às vezes vai aparecer no final do filme. Isso é visualizar. Quando você enxerga, você só está enxergando aquela cena, aquele problema e não consegue ir além. Então a minha proposta para transformar conflito é te ajudar a visualizar, a reagir diante dessas situações de uma maneira diferente, de uma maneira mais positiva, mais otimista, mais construtiva. E esse comportamento novo, que é um novo momento de aprendizagem, vai te ajudar a reduzir muito a violência. Eu tô falando de uma violência que pode ser física, psicológica, né? Quando a gente fala dessas violências, muitas vezes a violência psicológica faz tanto estrago, aliás, faz estragos tanto quanto a física. Então, como é que eu faço para visualizar um conflito positivamente? A gente precisa, primeiro, ter a intenção de olhar aquilo de um outro ângulo, de uma outra forma. E quando eu olho, né, eu ouço o conflito, a pessoa tá lá esbravejando. E o que tá acontecendo ali com aquela pessoa? Porque ver o conflito é ver um pedido de socorro, é ver um pedido de mudança. Quando alguém tá gritando com você, quando alguém tá reagindo de uma maneira que não é legal, ela tá dizendo, olha, eu tô desesperada, eu não sei mais o que fazer, eu preciso sair disso, né? Esse é o pedido. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido de mudança. E que normalmente a gente não é treinado para falar o que a gente está sentindo.
e a gente só fala aquilo que vem, aquilo que você está percebendo. Por isso que geram as reações e as resistências natural de cada um. Quando a gente está vivendo um conflito num relacionamento, numa situação profissional, normalmente o conflito ele atrapalha o nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional, psicológico. A gente fica com a autoestima baixa. A nossa capacidade até de avaliar, de perceber, de olhar o problema clara e objetivamente fica comprometida. A nossa integridade espiritual, a nossa paz interior fica comprometida. Você não consegue relaxar, né? Aquilo fica atormentando a tua cabeça o tempo todo. O conflito, ele muda os relacionamentos, trazendo questões que mostram a dificuldade da proximidade, às vezes mostram situações de poder, né? Quem pode mais? Às vezes mostra medo, desespero ou esperança. A pessoa tá brigando porque ela tem esperança de que alguma coisa mude, alguma coisa aconteça. Às vezes os conflitos vêm porque a gente tem projetos de vida diferentes. Essas dicotomias, esses conflitos que vêm porque eu acredito de um jeito, eu quero desse outro, a gente parece que trava, né? E aí você não consegue sair dessa posição. Se o conflito te leva a reagir, a inovar, a mudar, provavelmente você vai ser capaz de transformar essa comunicação numa situação construtiva, numa situação que vai trazer autoconhecimento, vai trazer conhecimento para o outro também, mas principalmente respeito, honestidade com você e com o outro. E o que acontece? Por que a gente não consegue ter esse tipo de comunicação? Porque a gente é treinado. A gente eu vou usar um termo que não é legal, mas até domesticado mesmo, a ter uma comunicação alienante. O que é uma comunicação alienante, né? Quando a gente fala disso, eu estou usando alguns conceitos. Um conceito, por exemplo, é a comunicação não violenta, que a gente vai falar um pouco especificamente sobre cada ponto dessa alienação que a gente se coloca no dia a dia. Trabalhar esse tipo de comunicação é transformar a tua maneira de ouvir e de pensar. Então, vamos lá. Quando eu falo que eu pratico uma comunicação alienante, eu tô dizendo que eu tô tendo problemas, provavelmente, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos familiares, no meu relacionamento íntimo, no relacionamento social, escolas, né, organizações, instituições, então, quer dizer, onde eu trabalho, onde eu estudo. Quando a gente usa desconstruir este conceito de comunicação alienante para uma comunicação mais construtiva, mais objetiva, mais honesta, mais respeitosa, mais amorosa, eu posso trabalhar esses conceitos em qualquer lugar, em disputas de poder, em situações de conflito de qualquer natureza, negociações diplomáticas, comerciais, organizações, escola, não importa. Você vai usar esse contexto, essa mudança, esse padrão diferente em qualquer situação. Em qualquer situação, você vai conseguir se colocar de uma forma onde você diminua a resistência ou atrito. E não quer dizer que você vai concordar com o outro, ou o outro vai concordar com você, mas você vai poder aceitar aquilo autenticamente, verdadeiramente, respeitar a opinião do outro, o outro respeitar a sua. Mas para isso, a gente precisa, para mudar para eu conseguir ver além, né? Para eu ter uma visão mais ampla, eu preciso melhorar o meu treino de empatia. Eu preciso me capacitar mais. A empatia é natural do ser humano. Todo mundo tem empatia. Todo mundo vive querendo se conectar com alguém. Se uma criança sorrir para você, você pode estar no maior mau humor, você vai sorrir. Se você tá triste, tá chateado e alguém chega, te dá um abraço, conversa com você, você vai se animar. Porque a conexão empática,
ela é do nosso ser, a gente precisa dela. É que a gente vai sufocando ao longo da vida, né? E por quê? Porque essa comunicação alienante que eu tô falando, ela vai sendo tão forte, tão impregnada, que a gente é treinado a usá-la. Quando a gente desenvolve a conexão empática, a gente pode se mostrar mais vulnerável. E quando eu me mostro vulnerável, eu também aceito a vulnerabilidade do outro. E quando eu aceito a vulnerabilidade do outro, o outro se sente seguro para falar o que está pensando, o que está sentindo. Eu consigo até ouvir um não sem me sentir rejeitada, frustrada. Quando tem conexão empática, eu consigo inclusive reviver conversas que eram apáticas, sem graças. Sem graça. Eu consigo inclusive, no silêncio, poder acolher alguém quando eu tenho uma conexão empática. Então, treinar a conexão empática é o primeiro passo para a gente conseguir elaborar melhor o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando e principalmente ver além, né? Estar conectado com o outro a ponto de eu conseguir ver além, ouvir além do que a pessoa está me dizendo. Então, eu estou fazendo uma proposta para você mudar a sua visão, né? Para você entender melhor, para você se conectar empaticamente com o outro numa situação de estresse, numa situação de conflito e poder seguir em frente e poder buscar uma solução que atenda os dois ou que respeite os dois. Para isso, a gente precisa começar a desconstruir a comunicação alienante. Vamos, né, tocar em alguns pontos. Fazer comparações. Quando eu nego a responsabilidade do que eu estou sentindo, do que eu estou fazendo, do que eu estou assumindo, do que eu estou pensando. Quando eu faço um pedido como se fosse exigência, os meus pedidos viram exigências. Você tem que me dar mais atenção. É um pedido ou é uma exigência? E quando a gente ouve a exigência, a gente se fecha. A gente cria uma resistência natural, né? Ter um pensamento baseado em você tá certo ou você tá errado? Quem merece o quê? Você merece isso, que ele merece aquilo. Isso é uma comunicação alienante. Como rótulos. Seu burro, seu incompetente, ou então rótulos que a gente se atribui também, né? Nossa, como eu fui burra quando eu fiz aquilo. Então, gente, trabalhar esses pontos vão ser muito importantes. Só que só tem um jeito da gente ampliar a nossa visão, da gente conseguir fazer essa conexão empática, é treinando. Então, vamos lá. Eu vou falar de alguns conceitos que tem a ver com essa comunicação alienante. Então, vamos falar do julgamento moralizador, né? Quando eu tenho juízo de valor, eu tenho valores que para mim são importantes. Então, por exemplo, evitar a violência. Violência para mim não leva a lugar nenhum. Quando eu coloco isso como importante, o que eu faço? Eu não digo isso. Eu vejo uma situação de conflito, de violência, e falo, nossa, que horror, olha como eles estão brigando. Eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo um julgamento de moralizador. Eu tô moralizando aquilo que para mim é importante não ter o conflito. Mas quando eu falo dessa forma, eu tô julgando, né? Tô fazendo um julgamento. Nossa, que comportamento mais agressivo, não é assim, isso tá errado. Esse é um julgamento. Quando eu digo, olha, eu tenho medo quando a gente tenta resolver as coisas de uma maneira muito agressiva. Eu acho que pode terminar mal. É diferente. Então, a gente é treinado a o tempo inteiro classificar, analisar, determinar se você está certo, se você está errado. O que a gente precisa? Entender o que eu e você precisa naquele momento. Quando eu entendo
quando eu obtenho isso, eu não preciso mais analisar, criticar, julgar, porque a minha postura vai ser diferente. Eu vou de novo retomar o mesmo conceito. Imagina você, se meu marido deseja muito afeto e ele deseja mais afeto do que eu tô dando. Quando ele me cobrar, eu vou dizer assim: nossa, meu marido tá muito carente, muito dependente. Mas vamos inverter. Imagina que eu tô precisando de mais atenção, de mais carinho, do que ele tá me dando. E aí eu vou dizer o quê? Ah, meu marido tá muito indiferente, insensível, frio. De novo, tô numa posição de julgamento. A gente pode também dar um outro exemplo aqui para você. Se o meu colega, ele é muito detalhista, né? Muito presta atenção nos mínimos detalhes e eu tenho que trabalhar com ele. Provavelmente, o que eu vou dizer? Nossa, cara chato, cara perfeccionista, cri-cri. Agora, se sou eu a chata, se sou eu a perfeccionista, a detalhista, aquela que gosta do pormenor, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer que o meu colega é descuidado, desorganizado, não presta atenção, não está comprometido o suficiente. De novo, julgamento. Eu tô sempre julgando. E eu tô sempre julgando de acordo com aquilo que eu acho e de acordo com os meus interesses, que eu acho que tá certo, que eu acho que tá errado. Dependendo do meu ponto de vista, uma coisa pode ser boa. Dependendo do meu ponto de vista, outra coisa pode ser... A mesma coisa pode ser péssima. A gente não faz isso? Você não faz isso? Eu faço isso. Se a gente não ficar prestando atenção, a gente entra no padrão normal. E veja bem, quando alguém faz o que a gente exige, que a gente impõe, o que a gente coage, normalmente isso acaba mal. E a pessoa não tá fazendo de coração, ela não tá entregando aquilo autenticamente, verdadeiramente. Ela tá entregando, ela tá fazendo por medo, por culpa, até por vergonha. Muitas vezes você lida com uma situação para evitar o constrangimento. O que acontece? Essa pessoa que engole, que vai fazendo, que vai se submetendo, que tá numa posição normalmente passiva, ela tende a reagir. E aí ela tende a ficar mais agressiva, ficar mais brava, porque tudo aquilo que vem de fora como uma exigência não é autêntico. Então ela começa a reagir e aí a gente não entende por que aquela pessoa tão boazinha tá tão irritada, tão brava. Por que aquela pessoa que fazia tudo e agora não quer fazer mais nada? Nossa, rebelde. Porque se submete, porque aguenta, né? E esse preço emocional... ele também é pago nessa posição. Mesmo quem tá fazendo, quem é bonzinho, ele também fica com a autoestima baixa, ele fica se sentindo sem valor, ele acha que ele não dá conta, que alguém sempre tem que falar para ele o que ele tem que fazer. Então isso não é legal. Da mesma forma, quem tá agressivo, né? Quem impõe, quem vai, que exige, também fica chateado, porque o outro faz e faz mais ou menos, né? Quando a gente diferencia o que é juízo de valor para mim de um julgamento moralizador, eu posso falar de uma maneira diferente. Eu posso me colocar de uma maneira mais honesta, né? Eu posso me posicionar de uma forma respeitosa, sem exigir que o outro faça aquilo, se isso está certo, se isso está errado. Eu posso até dizer que eu tenho medo de algumas situações. Por quê? Porque aquele valor para mim é importante e quando esse valor não está acontecendo, eu fico insegura e tudo bem. A maior parte dos nossos conflitos de violência psicológica, física, que normalmente vem na família, principalmente família, a gente está encontrando um ponto como raiz, que pode ser 100% ou pode ser parcial, que é quando eu sei que você está errado. O grande problema desses conflitos é que você está errado. Se você está errado, se você não está fazendo a coisa direita,
esse é o primeiro ponto que vai me inflando, né? Que vai me irritando. E o outro, lógico, ou assume a culpa, ou a vergonha, ou ele fica agressivo e reage, né? Achando aquilo um absurdo, e aí a violência se estabelece. E às vezes pode ter até uma violência física, porque a pessoa não controla os seus pensamentos. Quando a gente vê a situação desse ponto de vista, a gente não vê, aliás, a vulnerabilidade do outro. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente não consegue avaliar nem o que nós estamos sentindo, ou temendo, ou ansiando naquele momento, e nem o que o outro está ansiando. A gente só sabe que o outro está certo ou está errado, ou que eu estou certa ou que eu estou errado. Quando eu faço uso de comparações, normalmente a gente também fica muito infeliz, porque se a gente for achar alguém para comparar, gente, tem sempre alguém melhor do que eu. Tem sempre alguém mais bonito que eu. Tem sempre alguém mais inteligente que eu. Tem sempre alguém muito mais esperto que eu, muito mais... E se eu começar nessa linha de comparação, e olha, presta atenção, pais, às vezes a gente compara. Olha, seu irmão nunca me deu trabalho na escola, mas você como se a pessoa não tivesse valor, não tivesse qualidades. Então, comunicação alienante. Então, julgamento moralizador, comparação. Um outro ponto, negar a responsabilidade. Então, por exemplo, né, é muito comum. Eu tenho que fazer isso porque meu chefe tá mandando. Quando eu falo eu tenho que fazer, eu não tô assumindo a minha responsabilidade. Alguém tá assumindo por mim. Quando eu digo assim, você tá fazendo com que eu me sinta culpada. Gente, olha o poder que eu tô atribuindo ao outro. O outro não tem essa capacidade. Quem escolhe se sentir culpada sou eu. O outro só falou um negócio. A minha leitura, a minha interpretação, a minha avaliação é que faz com que eu me sinta culpada. Pego a minha filha lá e fico, tem que arrumar teu quarto, tem que guardar tuas roupas, e fico lá falando na orelha dela. Aí ela fala lá pra amiga, tive que arrumar, guardar as minhas roupas hoje, eu tive que fazer. Senão minha mãe, nossa, ela não assumiu a responsabilidade de ter que guardar as coisas dela. Menti pro cliente porque meu chefe mandou. Mas eu vou comer agora, eu tô querendo, é uma decisão minha. Vou te dar uma advertência, porque é política da empresa. Fiquei tomada por um desejo, tive que comer aquele doce. Gente, quando eu amplio a minha consciência, a minha responsabilidade pessoal pelos meus comportamentos, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar a forma de eu falar. É muito fácil eu dizer que eu tive que arrumar meu quarto porque minha mãe mandou. Diferente quando a pessoa diz, eu escolho guardar as minhas roupas para não ouvir reclamação. Então, ela fez uma coisa porque ela ia se beneficiar de outra. Ela escolheu. Porque ela pode ficar a semana inteira com o quarto bagunçado e eu a semana inteira falando na orelha dela. Pode. Até uma hora que ela cansa de ouvir. Mas a necessidade dela de arrumar o quarto é para não me ouvir reclamando. É uma escolha. Ela escolheu. Você pode também dizer assim, decidi mentir para o cliente porque eu não quero perder meu emprego, ou porque eu tenho medo de perder meu emprego. Eu menti. A decisão de mentir é minha, a responsabilidade por isso é minha. E eu escolhi fazer isso porque eu tô priorizando uma outra coisa. Como eu também escolho dar esta advertência porque eu quero manter o meu emprego. Também é uma escolha. A gente pode usar
N situações aqui onde a gente vai estar colocando, né, cada ponto trazendo para mim. Como, por exemplo, eu escolho comer o doce porque eu quero ter prazer nesse momento. Então, quando a gente percebe isso, quando a gente se apropria disso, não tem problema, eu sei porque eu tô fazendo, eu tô consciente disso. Isso deixa de ser alienante quando eu me aproprio da minha escolha, da minha decisão. Por exemplo, quando eu faço um pedido em forma de exigência, isso também é alienante. Explícita ou implicitamente, quem recebe esse pedido em forma de exigência normalmente tende a se sentir culpado, né? Então, você vai fazer isso porque você... Ou medo de ser punido. E tem uma coisa, presta atenção. Quem tem cargos de poder, então eu vou falar pai, mãe, professor, chefe, né? Essas pessoas acreditam que elas têm a tarefa de mudar a outra pessoa. E a gente tem que fazer, a gente bota na cabeça que a gente tem que fazer o outro se comportar dessa ou daquela maneira. Quando você tá nesse lugar que você tem que mudar, você tem que fazer, é um problema, porque e esse é outro problema da comunicação alienante, porque na realidade as pessoas, elas fazem o que elas querem ou o que elas podem. E nem sempre elas fazem o que a gente está pedindo ou exigindo porque temem a punição. Muitas vezes você fala para não fazer, a pessoa faz, porque naquele momento ela não está temendo a punição. Então, a gente também precisa ficar atento nisso, porque assim, quando eu exijo, não quer dizer que vá dar certo, mas a criança e o adolescente não faz daquele jeito que o pai e a mãe quer que faça. Então não funcionou, autenticamente não funcionou. Como é que funciona? Eu vou contar para você. Eu vou te ajudar a desenvolver essa habilidade com um workshop. Você tem que botar em prática. Você tem que pegar isso como algo autêntico, honesto, verdadeiro, que faça sentido para você e pegar todas essas informações e começar a colocar em prática. Na medida em que você vai colocando em prática, você vai percebendo a diferença, né? E você vai conseguindo, que é mais legal ainda, ver o resultado, porque você vai abrir um espaço para o outro conversar com você, que vai ser muito legal. Você tem que acreditar na mudança, você tem que acreditar que esse jeito diferente, esse jeito positivo, esse jeito mais amoroso, ele é capaz de transformar as pessoas, de te transformar e de transformar um outro. Todo mundo vai se beneficiar dessa mudança. Quando alguém faz alguma coisa por coerção, por medo, por vergonha, o resultado não é duradouro. A solução do problema, ela é temporal, porque daqui a pouco essa pessoa não aguenta mais fazer isso daquele jeito. E eu tô entendendo que esse é o caminho certo, mas eu não sei se também esse é o certo. Se eu abro um espaço para dizer quais são as minhas inseguranças, as minhas necessidades, os meus medos para essa pessoa, e seja quem for, pode ser o meu filho, a minha filha, meu marido, meu amigo, não importa. E a pessoa poder também falar do que ela tá sentindo, do que ela tá pensando, isso muda tudo. A gente é educado, a gente é treinado o tempo todo, a gente é encorajado o tempo todo a rotular, a comparar, a exigir, a julgar, a saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E a gente não é treinado a perceber
a entender o que está errado naquele contexto. O que está faltando para mim? O que está faltando para o outro? E não é o objeto, a coisa em si. É algo que para mim é importante e que para o outro é importante e que eu não sei o que está acontecendo. Então, quando a gente consegue se conectar com a nossa necessidade, com o nosso sentimento, e eu posso imaginar, ter uma ideia do qual é a necessidade, o sentimento do outro, o que vai acontecer? A gente vai se encontrar na vulnerabilidade, na conexão empática. Quando a nossa sociedade, que é pautada em poder, e ela treina a gente para se submeter o tempo todo, por isso que a gente acaba não reagindo, não fazendo, porque a gente sente que às vezes, o que eu posso fazer, né? Posso fazer tanta coisa, eu posso começar me respeitando. Quando a gente consegue ter essa conexão, a gente para de ficar na comunicação alienante, a gente para de funcionar naquele padrão para funcionar em algo muito mais importante, que é a nossa essência, que é a nossa necessidade. Quando a gente fala de transformação de conflito, eu não estou falando necessariamente da solução, porque a solução é estratégia. Então, assim, olha, eu quero que a minha filha arrume o quarto. Arrumar o quarto é a estratégia. Mas como que eu digo isso para ela, de forma que ela entenda e que ela assuma essa responsabilidade, essa importância na vida dela, sem eu ter que ficar o tempo todo massacrando. Então eu quero convidar vocês. A palestra durou 1h30, né? Porque a gente ficou conversando e o pessoal falando e trazendo situações e a gente discutindo essas situações. E eu, lógico, né? Acabei me estendendo, mas enfim. O que eu quero contar para vocês é o seguinte: é um workshop onde a gente vai trabalhar uma mudança de padrão de pensamento, onde eu quero te ajudar a enxergar além, a visualizar o que está atrás do conteúdo, o que está atrás daquilo que a pessoa está brigando comigo ali. O que ela está falando? Como é que eu faço na hora? Ontem na palestra eu até conversei com o pessoal e uma das coisas que eu digo é assim, às vezes você não tem como responder na hora, você fala, espera um minuto, onde você vai pensar. Você precisa pensar, nós não estamos treinados a responder, a funcionar de um jeito super rápido, prático. Não, isso não está no nosso contexto. É difícil, gente. E toda mudança é difícil. Então, façam o seguinte, se você quiser participar do workshop, entra no link, tá aqui o link, www.lucy.arantes.com.br. Entra nesse link, faça a sua inscrição para você começar a pensar diferente, para você começar a agir de uma maneira diferente, a você começar a treinar, a resgatar a sua conexão empática, que é algo muito importante para que você possa, de fato, fazer a transformação na sua vida. Mudar a maneira que a gente pensa, imagina, né? Quantos anos você tem pensando do mesmo jeito? Você acha que 1 horinha aqui, 40 minutos de bate-papo comigo vai resolver? Não vai.